Olá, bem-vindo a mais um Taylor News. Meu nome é Camila, eu sou gerente tributária da TREOS e estou aqui hoje para falar de um tema que tem sido bastante discutido na mídia, que é a reforma tributária. Então nós vamos focar aqui em 2 pontos dessa conversa e vamos começar com a composição da carga tributária. A carga tributária brasileira gira algo em torno de 33% do PIB, o que é bem significativo de fato. Mas se a gente compara com outros países, até com a média geral da OCDE, a gente pode perceber que a brasileira não é a mais alta do mundo, apesar dela ser de fato bem alta. Então por que se discute tanto a carga tributária? A composição dela é que é muito importante, e a gente vai tratar um pouquinho desse assunto. Então a carga tributária, geralmente ela é composta por 5 itens principais. E a gente vai conversar aqui sobre a renda, bens e serviços, também conhecido como consumo. Por quê? A renda, como você pode ver na tabela, ela gira algo de em torno de 20%, enquanto o consumo é bem maior, algo em torno de 44% a 45%. E por que isso deveria chamar a nossa atenção? Então vamos lá para um exemplo meio prático. Se a gente coloca 2 indivíduos, uma com uma renda baixa, um salário mínimo, e um indivíduo com uma renda maior, de 10 a 20 salários mínimos, num supermercado para comprar o mesmo produto, claramente a pessoa que tem um salário mínimo, ela vai ser mais onerada pelo imposto do que a pessoa que recebe 20 ou 30 salários mínimos. Então, quanto maior a carga tributária sobre o consumo, mais oneradas serão as pessoas com baixo poder aquisitivo. E isso é ruim para o desenvolvimento do país como um todo. Então, nesse contexto, se a gente comparar a carga tributária sobre renda, lucros e ganhos de capital do Brasil com outros países, inclusive com a média da OCDE, a gente vai observar que ela é bem abaixo da média. Geralmente, países com alto índice de desenvolvimento humano, elas têm cargas um pouquinho maior aplicada sobre a renda. Em contrapartida, se a gente observar a carga tributária sobre bens e serviços do Brasil e comparar com outros países, de fato a brasileira ela é acima da média. E isso é importante por quê? Isso é importante porque traz à tona a discussão sobre a utilização do sistema tributário brasileiro como instrumento de fomento político e social. Quanto maior o foco em cima do consumo, maior a desigualdade, mais lenta é a recuperação econômica, menor é a geração de emprego. O segundo tema que a gente queria trazer para essa conversa é o da complexidade do sistema tributário brasileiro em relação aos demais países. O Brasil é o único país do mundo que tem 5 tributos sobre o tema. E não só são 5, mas eles são regulados pelos 3 entes federativos ao mesmo tempo. Ou seja, você tem a União, os estados e os municípios emitindo leis, regulamentos sobre o consumo ao mesmo tempo. E isso não tem comparativo nenhum com o resto do mundo. Existem estudos que demonstram que de 190 países do mundo, 168 possuem o IVA como o único tributo sobre o consumo. E além da simplificação e da transparência que esse único imposto traz, existem outras implicações também. Como, por exemplo, o Brasil gasta mais ou menos 885 horas anuais para atender demandas de compliance e obrigações apenas com tributos sobre consumo, enquanto a média global é de 90 horas, ou seja, é quase 10 vezes menos do que a brasileira. E um ponto importante quando a gente fala da complexidade é que o Brasil ele tem uma retórica de ser muito singular, de ser muito único. Mas nessa retórica, ele desconsidera as referências do histórico desses outros países. Enquanto 168 países já testaram outros sistemas, já fizeram os erros e acertos, o Brasil, em nome da singularidade, ele acaba não utilizando essas referências internacionais. E isso é muito prejudicial. Inclusive, dentro desses 168 países, existem países da América Latina. Todos eles são singulares, mas é contraintuitivo acharmos que não há referência, não há colaboração, não há estudos que possam ser utilizados e aplicados no Brasil por sermos únicos e complexos. E só para finalizar essa conversa, que não se esgota nesses 2 temas, tem muitos vieses e muitos pontos para serem discutidos, a gente só quer trazer
o que de fato está sendo apresentado. As propostas que hoje estão mais avançadas, elas abordam de forma efetiva esses 2 pontos que a gente trouxe aqui? Então, do ponto de vista da carga tributária, não. Ela não faz uma redistribuição entre rendas, propriedades e principalmente consumo. Então, ela não ataca este ponto especificamente da distribuição da carga tributária. E a questão da complexidade? Parcialmente, ela pode reduzir alguns tributos no caso do consumo, mas eles não vão virar nesse primeiro momento. Então, também não vai atacar o ponto principal de simplificação e de transparência que é necessário. E esses são os temas que a gente queria trazer para esse Taylor News. Acompanhe os demais episódios nas redes sociais da TROs. Eu agradeço a atenção e até logo.